Mais uma vez, a paz do Senhor. Tivemos um problema aí na transmissão, que ela foi interrompida. Retomando aqui, estamos então, hoje, estudando o Salmo de número 42. Quais são as particularidades relacionadas a este salmo? Primeiro, ele inicia aquilo que nós chamamos de segundo livro dentro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele na verdade é dividido em 5 livros menores. Então, o primeiro livro, ele abrange do Salmo 1 até o Salmo de número 41, e o segundo livro, ele pega do Salmo 42 até o Salmo 72. A outra particularidade deste salmo é que ele tem sua continuidade no Salmo 43, devido àquele refrão: por que te abates, ó minha alma? Se existe uma continuidade dentro do Salmo 43, por que então ele teria sido dividido? Não se sabe. Mas hoje, através do que nós chamamos de análise retórica, podemos perceber que o Salmo 42 ele encerra sim uma lógica que permite que ele possa ser destacado do Salmo 43, embora o Salmo 43 ele dê continuidade a essa temática do abatimento da alma. Esse salmo ele pode ser classificado como um salmo de lamentação. Então, quando nós estudamos os salmos, você tem salmos penitenciais, você tem salmos em forma de oração, de petição, de agradecimento. Esse salmo é um salmo de lamentação. Consequentemente, o Salmo 43 também. Um outro detalhe que deve ser observado é que esse é um dos salmos que possui título na língua original. Então, mais uma vez, esclarecendo, já explicamos isso em outras ocasiões, mas é necessário nós enfatizarmos que os títulos que aparecem em negrito em nossas Bíblias, esses títulos não são originais, eles foram colocados pelas editoras. Mais especificamente, no nosso caso, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nenhuma passagem, ela possui título no original. Então, esses títulos são todos colocados recentemente pelas editoras. Porém, alguns salmos possuem títulos na língua original. Então, você diferencia, porque em nossas Bíblias, o primeiro título em negrito é esse colocado pelas editoras. Aí depois veio o título sem ser em negrito. No caso dos Salmos, esse título ele remonta à língua original. Se você pega a Almeida atualizada, nós encontramos como título proposto pela Sociedade Bíblica do Brasil: a alma anela por servir a Deus no seu templo. Esse é o título proposto pela Sociedade Bíblica do Brasil. E aí você tem, isso de acordo com Almeida Corrigida: masquio para o cantor-mor entre os filhos de Corá. Esse título remonta à língua original. Para nós efetuarmos aqui uma análise retórica, como nós tivemos a oportunidade de ver naqueles estudos, eu preciso fazer uma tradução alternativa. Como esse salmo ele possui um título na língua original, esse título ele consta como o versículo 1 na numeração hebraica, nas Bíblias hebraicas. E aí o que é para nós
o versículo 1 passa a ser o versículo 2 e assim por diante. Então, na numeração hebraica, são 12 versículos. Então, numa primeira análise, eu levarei em consideração essa numeração hebraica e farei uma tradução alternativa. Então, do mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. Então, esse é o título que aparece na língua original, que é o hebraico. Salmo didático é uma tradução para masquil. Isso significa que o salmo ele é compreendido como um salmo de ensinamento. Então, daí, salmo didático. Masquil, ao pé da letra, quer dizer para dar compreensão, para dar entendimento. O mestre do canto, Menatseia, ele aparece em muitos outros salmos. E os filhos de Coré é um grupo de levitas relacionados ao culto. Aqui vale a pena entender que os levitas, o primeiro encargo deles, que você vê lá no Pentateuco, é de serem ajudantes dos sacerdotes, mal comparando como se fossem os diáconos hoje. Mas lá em Crônicas, quando se relata a reforma cultual efetuada por Davi, os levitas ganham também a incumbência do louvor no templo. E aqui aparecem esses filhos de Coré, que a tradição diz que seriam descendentes daquele Coré que se rebelou contra Moisés. Isso descrito lá em Números, no capítulo 16. Dando continuidade, no versículo 2 da numeração hebraica, versículo 1 na nossa numeração. Assim como a costa suspira pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Sedenta está minha alma por Deus, sedenta pelo Deus vivo. Quando irei e aparecerei diante da face de Deus? Tem sido minha lágrima por alimento dia e noite, enquanto me dizem a cada dia: onde está teu Deus? Então, do versículo 2 ao 4, na numeração hebraica, ou do versículo 1 ao 3, na nossa numeração, o que nós temos aqui é uma recorrência daquilo que nós podemos chamar de campo semântico das águas. O que quer dizer isso? Você tem sempre alguma coisa que remete à água ou a líquido. Assim como a costa suspira pela corrente das águas. E esse suspirar fala do anseio da costa de desejar tirar a sua sede. E aí o tema da sede aparece depois, ó, sedenta está minha alma por Deus. Quando irei para serei diante da face de Deus? Tem sido minha lágrima. Olha novamente a ideia de água ou de líquido. Enquanto me dizem a cada dia onde está teu Deus. A partir do versículo 5, na numeração hebraica, que é o versículo 4 nossa, você tem uma mudança agora de temática. Você sai dessa temática das águas, desse suspiro, desse anseio, e você passa ao verbo lembrar. Mas lembrar do quê? Observe o que diz. Estas coisas lembro e derramo dentro de mim minha alma. O derramar está fazendo conexão com a temática das águas, que foi abordada nos 3 versículos anteriores. Só que agora está falando de uma lembrança. Que lembrança é essa? Aí continua. Pois eu passava pela
tenda do magnificente até a casa de Deus com voz de júbilo e ação de graças, uma multidão festiva. Esse versículo 5, 4 na nossa numeração, ele não deixa de ser interessante, porque aqui você tem uma dificuldade na tradução. Veja como a corrigida traduziu. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus em voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então, na verdade, a palavra multidão no hebraico só aparece uma única vez. Só que a palavra que aparece aqui no hebraico, que é difícil, aqui traduziu como multidão. Na Almeida atualizada, da mesma forma, traduziu como multidão. Mas a melhor tradução é essa aqui, que fala de uma tenda, no caso a tenda do magnificente. O magnificente aqui seria uma designação de Deus. E aqui tenda vai fazer um paralelo com a casa de Deus. A tenda do magnificente faz paralelo com a casa de Deus. Então, do que ele tem saudades? Aqui ele diz que tem saudades da época em que ele acompanhava um cortejo até a casa de Deus para adorar. Isso significa que o salmista, aqui você já percebe que o salmista, por essa lembrança, ele por algum motivo está impossibilitado de estar presente no culto, no templo. Aí no versículo 6, que é o nosso versículo 5, na nossa numeração versículo 5, você tem o refrão que aparece pela primeira vez. E como esse refrão ele vai aparecer 2 vezes no Salmo, consequentemente, você já percebe que este Salmo ele é dividido em 2 partes, como nós vamos perceber. Então, o refrão diz assim: Por que te abates, minha alma, e te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, salvação da minha face. Ou seja, no versículo anterior, ele se lembra de uma época em que ele poderia acompanhar a multidão para o louvor no templo. Por algum motivo, ele está impossibilitado disso. Mas então, no versículo seguinte, o versículo 6, na numeração hebraica, 5 na nossa numeração, ele é como se fosse um diálogo com a alma, consigo próprio. Ou seja, na verdade, como alma também pode designar a própria pessoa, é como um diálogo consigo mesmo, em que ele diz: eu não devo me abater, não devo me perturbar por isso, porque eu ainda o louvarei. Então ele está impedido de louvar lá no templo, mas ele ainda tem esperança de que ele poderá fazer isso. Entrando agora no versículo de número 7, que é o versículo 6 na nossa numeração. Meu Deus, dentro de mim minha alma se abate, pois lembro de ti desde a terra do Jordão, e lembro do Hermon desde o pequeno monte. Então, novamente, ele retorna ao tema da lembrança. Dessa vez, ele lembra da terra do Jordão e lembra do Hermon. O Hermon é um monte que existe em Israel. E esse monte, ele é muito conhecido pelo fato dele ser considerado a nascente do Rio Jordão. Então, por isso que o Hermon, às vezes, aparece nos Salmos. Ou seja, aqui você percebe que, por algum motivo, o salmista ele está ausente da própria terra de Israel. Lá
no versículo 5, ou seja, versículo 4 nosso, você entende que ele não pode estar no templo. Agora você percebe que o salmista, ele se encontra fora da terra de Israel. Agora, se ele está fora da terra de Israel, talvez ele seja um exilado, talvez ele seja um cativo, por algum motivo, ele está fora da terra de Israel e isso o angustia, isso lhe traz uma espécie de depressão. Depois, no versículo 8, versículo 7 nosso, um abismo chama outro abismo, a voz das tuas cascatas. Todas as tuas vagas e tuas ondas sobre mim passam. É interessante que, tradicionalmente, esse abismo, chamar outro abismo, foi entendido como uma desgraça, chamar outra desgraça. Mas aqui, o abismo está se referindo a fontes de água. Não é um abismo como nós entendemos. Então, aqui é como se ele estivesse na terra em que ele se encontra, ele tem lembranças de como era ver o Jordão, ver o Hermon, ver as cascatas de águas. Então, um abismo, chama outro abismo. Isso, as águas que ele está vendo agora, que dá a impressão que ele está diante desse cenário, está lembrando, chamando aqui as águas que ele via lá na terra de Israel. Agora, no versículo 9, que é o versículo 8 nosso, de dia manda Adonai, ou seja, o Senhor, sua misericórdia, e à noite seu cântico está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Então você vê que agora mudou para uma oração. E, consequentemente, essa oração continua, embora ainda com um tom de lamento. Então, versículo 10, que é o versículo 9 nosso. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que andarei pesaroso pela opressão do inimigo? Com o esmigalhar dos meus ossos, meus adversários me insultam. Quando me dizem a cada dia, onde está teu Deus? Ele aqui está falando de adversários que o insultam. Então, tudo leva a crer que ele está no exílio. Pode ser um levita. Alguns até levantaram a hipótese de ele estar doente. Agora, pela questão da saudade que ele fala aqui, uns preferem entender que provavelmente ele está no exílio. E que esses que o exilaram, pode ter sido o cativeiro da Babilônia, pode ter sido o cativeiro da Assíria, esses estão o insultando e dizendo, onde está teu Deus? Observe que lá atrás, no versículo 4, na numeração hebraica, versículo 3 nosso, também aparece essa expressão, onde está teu Deus? E depois disso, no último versículo, novamente o refrão. Por que te abates, minha alma, e te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, salvação da minha face e meu Deus. Então, notem que aqui esse refrão, ele é idêntico. Agora, você tem o acréscimo no final de meu Deus. Ou seja, é uma afirmação de confiança. Mesmo diante desses insultos do inimigo, que dizem, onde está o teu Deus? Ele reafirma sua fé e agora acrescenta no refrão que o Senhor de fato é o meu Deus. Esse salmo, então, ele é dividido ao meio pelo refrão, como nós podemos
observar. Esse refrão, ele divide então em duas partes. Agora, você tem uma outra espécie de refrão, que é justamente essa declaração, onde está o teu Deus, que também aparece duas vezes. Isso faz com que esse salmo ele esteja dividido em duas partes e também e cada parte dividida em 3 subpartes. Você tem um título, esse título que nas nossas Bíblias não conta como numerado, mas que na Bíblia hebraica ele é numerado como o primeiro versículo. Isso é um hábito nas Bíblias hebraicas. O primeiro versículo, o título conta como primeiro versículo. Então, tirando o versículo, uma primeira subparte é identificada nos versículos 2 ao 4, ou seja, 1 ao 3 na nossa numeração, que é aquele tema das águas. Depois, no versículo 5, muda-se para o tema da lembrança da casa de Deus, que é o nosso versículo 4. E aí, no versículo 6, que é o nosso versículo 5, você tem o refrão. E aí, fechando, você tem mais uma subparte e fecha a primeira parte. A seguir, abrindo a segunda parte, há novamente a evocação da lembrança, só que desta vez da terra de Israel, com menções geográficas. Fala do Jordão e do Hermon. Isso nos versículos 7 e 8, ou na nossa numeração, versículos 6 e 7. Então, isso forma uma subparte. Depois, uma oração permeia os versículos 9 a 11, ou 8 ao 10 na nossa numeração. Então, é uma outra subparte. E como terminam com a expressão, onde está o teu Deus, o mesmo versículo 4, ou seja, o versículo 3 nosso, há uma correspondência temática entre o conjunto dos versículos 2 ao 4, ou seja, 1 ao 3 na nossa numeração, e os versículos 9 ao 11, ou seja, 8 ao 10 na nossa numeração. No primeiro, há uma angústia, um clamor, respondido pela oração no segundo conjunto. O salmo fecha, então, com novamente o refrão no versículo 12, ou versículo 11 nosso. A repetição incessante do nome divino, a retumbante figura do anelo por Deus, comparado à sede no versículo 2, ou seja, versículo 1 nosso, e o desejo expresso de estar na casa de Deus, nos faz ver como título o anelo por estar na presença de Deus, que é o que a maioria das Bíblias coloca. Como fica a estrutura do Salmo, então? Primeiro, parte A. A alma suspira por Deus. Versículos 2 ao 4, ou seja, versículo 1 ao 3 na nossa numeração. Depois, lembranças do culto, no versículo 5, ou seja, versículo 4 nosso. E aí você tem C, o refrão, no versículo 6, ou versículo 5 nosso. Depois você tem B', lembranças da terra, nos versículos 7 a 8, ou seja, versículos 6 a 7 na nossa numeração. Então, lembranças do culto, você tem paralelo com as lembranças da terra. E agora, nos versículos 9 ao 11, ou versículos 8 ao 10 na nossa numeração, você tem oração a Deus. Essa oração é como se fosse uma resposta, àquele anseio que tem lá no início. E aí fecha novamente com o refrão. Então, você, tirando a repetição do refrão no último versículo, você tem uma disposição A, B, C, aí depois volta B', A'. É aquilo que nós chamamos de quiasmo. Então, você tem a primeira parte, é dividida em 3 subpartes, como nós vimos.
E a segunda parte também é dividida em 3 subpartes. Uma outra maneira de estruturar esse salmo, utilizando agora a numeração que nós encontramos na Almeida corrigida e na Almeida atualizada, é a seguinte. A primeira parte, ela está centrada nas saudades da casa de Deus. Então, isso do versículo 1 ao 5. Agora usando a nossa numeração. No Salmo 42. E aí a segunda parte, longe de casa, saudades da terra. Que aí pega do versículo 6 ao 11. Aí você tem uma primeira imagem. Esse salmo ele vai utilizar 2 imagens. E é interessante que as 2 imagens, elas giram em torno de águas. Porque lá na segunda parte, quando fala de um abismo chamando outro abismo, fala do Rio Jordão, as tuas vagas passam por cima de mim, volta ao tema das águas. É interessante isso. Então, são 2 imagens, ambas remetendo a águas. Então, primeira imagem, a alma suspira por Deus. Então, ele imagina, ou então, provavelmente, o salmista está vendo, de fato, uma corça que está suspirando por águas. Então, isso pega do primeiro versículo até a primeira metade do versículo 2. Depois, ele faz uma pergunta, no final, na segunda metade do versículo 2. Quando irei à presença de Deus? Isso é uma pergunta inquietante para ele. Depois, versículo 3, o insulto dos inimigos. Onde está o teu Deus? Isso vai se repetir mais à frente. No versículo 4, aí de fato ele está lembrando da casa de Deus. E aí termina com o refrão: por que te abates, minha alma? Então, com essa outra disposição, eu estou dividindo a primeira parte em 5 e não 3, como eu fiz antes. Agora você tem na segunda parte, versículo 6, lembrança da terra de Deus, que é a terra de Israel. Depois vem a segunda imagem. Um abismo chama outro abismo. Então, é uma imagem também em meio às águas, como foi aquela imagem da corça suspirando pelas águas. Depois você tem uma oração a Deus. Aí você vem a repetição de temas que já aparecem lá na primeira parte. Novamente o insulto dos inimigos. Onde está o teu Deus? Nos versículos 9 e 10. E aí fecha no versículo 11 com aquele refrão: por que te abates, minha alma? Usando essa disposição, o que nós percebemos? A primeira imagem, versículo 1 e a primeira parte do versículo 2, você tem a correspondência com a segunda imagem. Um abismo chama outro abismo, que aparece lá no versículo 7. Lá em B, quando irei à presença de Deus? Isso é uma espécie de oração. E aí você tem a oração a Deus lá no versículo 8, B'. C, lá na primeira parte, versículo 3, insulto dos inimigos, vai aparecer lá nos versículos 9 e 10, novamente. Lembrando da casa de Deus, que é a parte D, vai aparecer no início da segunda parte. E aí você termina com o refrão em ambas as partes. Ou seja, o padrão da primeira parte, que seria A, B, C, D, E, ele vai ter a antecipação na segunda parte. Porque D, lembrando da casa de Deus, no versículo 4, vai ser antecipado lá na segunda parte, antes do A'. Então, na segunda parte, você tem A, B, C, aí o que seria o D já foi antecipado.
Essa antecipação poderia ser explicada pelo fato de que o salmista, ele de fato está extremamente ansioso e podemos dizer até mesmo deprimido por não poder estar na sua casa, na terra de Israel. Por isso que quebrou levemente esse padrão na segunda parte. Então você tem na primeira parte A, B, C, D, E. Na segunda parte vai ser D', aí depois é que vem A', B', C' e E'. Esse PDF eu deixei disponibilizado aí no Facebook, ele está disponível num link. Tá? Mas aí para vocês acompanharem, ó, A, primeira imagem, a alma suspira por Deus, versículo 1 e a primeira metade do versículo 2. Ok? Aí, B, quando irei à presença de Deus? Segunda metade do versículo 2. C, insulto dos inimigos. Onde está o teu Deus? Versículo 3. D, lembrando da casa de Deus. Versículo 4. E porque te abates minha alma, um refrão, lá no versículo 5. D, lembrando da casa de Deus, lá no versículo 4, vai ser antecipado na segunda parte. D', lembrança da terra de Deus, lá no versículo 6. Aí depois é que retoma a ordem. Não tem lá no versículo 1 e início do versículo 2 a primeira imagem, que é a alma suspirando por Deus? Agora no versículo 7, a linha, você tem a segunda imagem do abismo chamando o outro abismo. Aí lá B, na segunda parte do versículo 2, quando irei à presença de Deus? Isso é uma espécie de oração. E ali na segunda parte, B', você tem uma oração a Deus, no versículo 8. Aí, C', insulto dos inimigos, onde está o teu Deus? Versículos 9 e 10. Como apareceu lá no versículo 3, onde está o teu Deus? E aí fecha com o refrão, porque te abates minha alma. O que acontece é que justamente esse salmo, ele trabalha duas coisas: a saudade da casa de Deus, o anseio, de voltar a poder estar adorando na casa de Deus, e a saudade do próprio lar, da terra de Israel. Principalmente em meio a essa pandemia, que infelizmente ainda não terminou, alguns pensam que terminou, mas não. Em meio a essa pandemia, no início, quando estávamos totalmente impossibilitados de assistir presencialmente os cultos, quantas pessoas pensaram aqui como esse salmista? Que saudades de poder estar no templo adorando a Deus. E aqui na segunda parte, às vezes você está por algum motivo longe de casa. Quantas vezes nós podemos agradecer a Deus? Graças te dou, Senhor, porque eu tenho meu lar, eu tenho um teto para me abrigar. Esse salmista pode ter sido um sacerdote ou pode ter sido um levita, não sabemos. Por toda a linguagem dele, são muitos. Aqui o título fala genericamente de filhos de Coré. Pensa-se que um dos filhos de Coré, um dos descendentes de Coré, possa ter escrito esse salmo. Ele não se identifica. Então, é um salmo que nós não sabemos quem escreveu. Agora, quem quer que tenha escrito, ele dá a impressão de ser alguém muito íntimo no culto. Poderia ter sido
simplesmente um adorador. Agora, toda a intimidade dele leva alguns a pensar que talvez fosse um sacerdote ou levita. Se era de fato um sacerdote ou um levita, ele perdeu uma posição. Ele teria uma posição de destaque ali. E agora ele está privado disso. Costuma-se dizer, nós só valorizamos quando nós perdemos. De qualquer forma, este salmo, ele é um salmo de lamentação por causa das saudades. O tom é de alguém que parece estar, por conta disso, em depressão. Mas, ao mesmo tempo, o salmo reitera a confiança em Deus. E isso é que é o mais importante neste salmo. Reiterar a confiança em Deus. Amém? Deus abençoe. Estaremos nesse momento orando para terminar. Logo depois do final da transmissão, nós estaremos orando aí pelas ofertas. Mas nesse momento vamos estar orando pelo pastor Levi. A notícia que tivemos é que ele está melhor, né? Mas ele precisa ainda de nossas orações. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento elevamos nossas vozes, Senhor, para interceder pelo teu servo, aquele a quem escolheste como anjo desta igreja, o pastor Levi. Dá-lhe perfeita saúde, Senhor, uma adequada recuperação. Dá-lhe força, vigor e ânimo, Senhor, para continuar na caminhada, para continuar com esta obra, Senhor, para a qual designaste. Sustenta o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Queremos também te agradecer, Senhor, por mais esta aula, por mais este estudo. Abençoa os teus filhos, abençoa também a todos aqueles que estão sendo alcançados por esta transmissão, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.